Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, dando uma olhada agora no petróleo, né, gente? Vamos ver aqui. Eu estava dando uma lida aqui nas notícias sobre o barril de petróleo que pode chegar a 120 dólares. A JP Morgan está falando até em 150 dólares. Se essa guerra entre Israel e Irã perdurar e Israel fizer retaliações ali no Golfo Pérsico, né? No Mar Arábico, ali na saída pelo Estreito de Hormuz, que é por onde passa 21, passam, né? 21%, passa 21% de toda a produção de petróleo do mundo. 21% vem do Golfo Pérsico, gente. Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita. 21% do petróleo do mundo passa por aquele estreito lá, tá? O petróleo, segundo a JP Morgan, pode chegar a 120 dólares o barril. Agora está por 75, né? Estava dando uma lida aqui. Mas isso foi sexta-feira da semana passada, tá? Agora, o Irã, gente, ele é responsável por 3 milhões de barris de petróleo por dia. 3 milhões e 300 mil barris de petróleo por dia. Tem noção do que significa um negócio desse tamanho? É gigante mesmo, né, o Irã como produtor de petróleo. E a Arábia Saudita ainda é maior, né? Só que a Arábia Saudita, gente, apesar de ser uma monarquia, é um país com liberdade econômica, né? Que não acontece com o Irã. No Irã, quem manda é o regime dos ayatolás e pronto, acabou, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. O JP Morgan é um enorme banco de investimentos internacional americano, né, gente? Está de olho nessas tensões. Sempre, né, na Ucrânia com a Rússia, porque a Rússia também é um enorme produtor de petróleo e também um grande produtor de gás natural, que inclusive é o gás natural russo que abastece a Europa, né, durante o inverno, por exemplo, né? O preço do petróleo estava caindo, tá, gente? Estava caindo mesmo. Tinha uma queda aí de 12,4%. A economia global estava devagar, mas assim, a coisa estava andando bem, assim, né? Apesar da guerra da Ucrânia, né? Aí começaram os ataques de Israel contra o Irã, aí o jogo virou completamente de cabeça para baixo, né? E a grande preocupação é o tal Estreito de Hormuz. A gente digita aqui no Google, gente, estreito, quando você digita estreito, a primeira busca que vem já é o Estreito de Hormuz, porque é uma preocupação grande realmente ali, né? Quer ver, gente? Vamos abrir aqui o Google Maps. É um lugar realmente muito perigoso mesmo, né? Porque de um lado a gente tem os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e tudo, e do outro lado você tem o Irã, que é como a China, um país com o qual você não pode confiar, né? Perigoso. Então tá aqui, ó. Esse é o estreito, ó. É por aqui, gente, que passam 21% da produção de petróleo do mundo. Aqui é o Golfo Pérsico, né? É o Mar Arábico, aqui é o Golfo de Omã, aqui é o país chamado Omã, portanto, é o Golfo de Omã. Mascate é a capital de Omã, aqui é Emirados Árabes, Abu Dhabi é a capital, aqui que fica Dubai, famoso Dubai, né? Aqui tem o Catar e o Bahrein, que são países importantes, e aqui, gente, ó, esse paizinho pequenininho aqui, ó, que é o Kuwait, né? Que ninguém fala mais no Kuwait, né? Eu me lembro que nos anos 70, 80 a gente estudava geografia, geopolítica. Kuwait é o maior produtor de petróleo do mundo, era o Kuwait, né? Não sei como é que está hoje a produção de petróleo, porque depois das duas guerras do Golfo, a gente meio que perdeu o contato. Ninguém fala no Kuwait mais, né? Mas esse território aqui é um território, gente, com muito petróleo, mas muito petróleo mesmo, né? E a preocupação é porque esse país gigantesco aqui em cima, gente, é o Irã, tá? Isso aqui tudo é o Irã, ó. E eles meio que dominam toda a orla do Estreito de Hormuz aqui. Então, é um perigo mesmo. A preocupação desses investidores internacionais e produtores de petróleo e dos governos também é com relação a um possível bloqueio do Irã nesse Estreito de Hormuz, né? Quanto à incerteza, a gente vê que o barril de petróleo está em 71 dólares, logo depois dos ataques. O medo é que, se o conflito não se acalmar, pode envolver outros países do Oriente Médio, com toda certeza, né? O Iraque está quietinho, tá? Israel está passando por cima do espaço aéreo iraquiano. Ninguém falou nada. Você nem sabe quem é o premier do Iraque hoje.
A gente não sabe quem é, se tem presidente, a gente não sabe de nada do Iraque mais, né? Então, gente, a torcida fica para que tudo se acalme mesmo, para que a gente possa ter a volta à normalidade. Eu não acredito, tá? Porque o Israel tinha uma preocupação muito grande com relação a esse enriquecimento de 90% do urânio 238 para ogivas nucleares do Irã, que com certeza era um perigo para Israel, para a existência do Estado de Israel, né? Mas também não acredito que o Irã teria coragem. Eles poderiam anunciar, né, fazer um teste atômico lá no seu deserto, num daqueles enormes desertos lá do Irã, faz um teste nuclear e pronto. Ó, nós explodimos a primeira bomba atômica, então agora nós somos uma potência nuclear. Aí o jogo geopolítico vai mudar novamente, né? Mas eu não acredito que eles tivessem coragem de lançar uma bomba atômica. Isso eu não acredito, sinceramente. Só se Israel matasse o Ayatollah Khamenei, que é aquele acordo com o Trump, foi para que não eliminassem o Ayatollah Khamenei, porque aí a gente não sabe o que poderia acontecer. Esses milhares de xiitas muçulmanos que são forças em grupos terroristas espalhados pelo mundo poderiam fazer um ataque simultâneo mundial. A gente não sabe, né, se a Al-Qaeda ainda está em atividade, essas OLP e essas outras entidades muçulmanas, o Estado Islâmico, né? Sei lá, Hamas, Hezbollah espalhado pelo mundo afora aí, explodindo homens-bomba depois que um ataque fosse feito contra a vida do Ayatollah Khamenei, né? Mas voltando aqui, o Irã ele produz 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, 5% da produção do mundo. Gente, onde é que está o dinheiro do Irã? O Irã tem dinheiro pra caramba, é muita grana, gente, é muito dinheiro. 5% do petróleo do mundo, eu não consigo nem imaginar. Agora, aquela garganta lá, que chama Garganta do Mundo, que é o Estreito de Hormuz, por ali passa então 21% do petróleo do mundo. Alguns analistas, gente, como o pessoal da JP Morgan, né, já disseram que se o Irã resolvesse fechar o estreito, né, o barril poderia chegar a $130, porque ele não poderia passar por ali mais, eles iam ter que abrir caminho por outro lugar para poder passar o petróleo. E o caminho mais barato é o caminho marítimo, né, gente? Você não pode carregar petróleo, não tem nem impossível carregar petróleo de outra forma que não seja marítimo, né? Não tem como. Agora, tem o medo e a especulação, tem muito jornalista também que gosta de apertar os botões, né? O cara tá vendo aí que tem uma guerra, o petróleo vai chegar a $150, sabe lá o que tem por trás disso aí, né? Dessas especulações que começam nos jornais com especialistas, né? O mercado financeiro funciona muito na base da expectativa. Quando tem uma notícia ruim, um conflito sério como essa guerra do Israel contra o Irã, os investidores vão ficar com medo. O cara tira o dinheiro dali imediatamente, né? E aí, o que eles fazem? Começam a comprar petróleo por segurança, ou seja, começam a estocar e especular. Aí o preço do petróleo sobe absurdamente. Isso aconteceu nos anos 70 com a primeira crise do petróleo, nos anos 80 com a segunda crise do petróleo. Foi de lá para cá que a gente viu aqueles automóveis da Honda, pequenininhos, com motores mais eficientes, né? Aqueles motores 1.4, 1.6, porque antes era aquela automobilística americana com motores de 6 e 8 cilindros, BMW e tal. Na primeira crise do petróleo, em 73, 74, né, nós tivemos então a Fiat, que chegou com aqueles carrinhos pequenininhos, né, levinho, para poder fazer economia. Isso poderia acontecer novamente agora, né? Com essa nova crise do petróleo aí. Logo que os ataques de Israel contra o Irã começaram, o petróleo tipo Brent, que é uma referência mundial, Brent é BRENT, subiu bem significativamente de 60 para $74 em questão de dias, uma alta de 7% de sexta-feira passada, né? Um acúmulo de 12% de alta na mesma semana. A JP Morgan falou que se o conflito continuar e outros países entrarem no conflito, como a Arábia Saudita, por exemplo, aí a gente pode ver o petróleo, o barril chegar a $150, né? Espero que isso não aconteça, espero que haja aí um acordo, pelo menos para um cessar-fogo, para essa guerra não escalar. Mas eu não acredito não, tá, gente? Eu não acredito. Israel ultrapassou aquela linha de negociação
Eles estavam tentando espera, mas enquanto espera, o Irã enriquece o urânio a 90%. Apesar de eu não acreditar que o Irã tivesse coragem de lançar uma ogiva nuclear contra Haifa ou contra Tel Aviv, eu não acredito nisso, não acredito. Eu acredito mais, é como faz o gordinho lá do Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte. Ele explode algumas ogivas ali no mar da China e fica, né, perturbando a vida do Japão e a vida da Coreia do Sul, né, enchendo o saco da China, explodindo aquelas bombas atômicas lá. Sabe lá também se essas bombas atômicas não são proxies, né, da China mesmo, usando a Coreia do Norte para fazer essas explosões, para tentar pressionar Taiwan, né? A gente não sabe. Existem vários conflitos hoje, né, gente? China-Taiwan, Hong Kong também, né? Ainda com Paquistão e a região da Caxemira com a Índia, que está pertinho do Afeganistão, pertinho do Irã, tudo pertinho. Agora Irã, Israel, Rússia, Ucrânia. Esses são os principais conflitos bélicos da atualidade que a gente precisa acompanhar, porque o mundo pode mudar a qualquer momento. Você acredita numa guerra nuclear? Você acredita numa terceira guerra mundial? Será que isso poderia acontecer mesmo? Da gente viver nessa nossa geração uma terceira guerra mundial, num conflito nuclear? Eu não acredito que Israel vá parar. Não acredito. Vamos ver. Valeu, gente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.